A Se você brisa clicou da nesse manhã vídeo, soprava não pelos se campos esqueça de de se Alcântara inscrever com no um canal frescor e quase clicar no insolente, sininho, como tá se bom? zombasse da severidade com que a casa de Villeneuve mantinha sua fachada impecável. O Palácio Branco, de colunas altas e janelas emolduradas por cortinas pesadas, resplandecia como símbolo da nobreza portuguesa que ali se estabelecera. Mas o brilho das paredes não alcançava os olhos da jovem duquesa Clara de Villeneuve. Aos 27 anos, Clara era tudo o que a sociedade esperava de uma mulher nobre e submissa. Seu porte altivo, cabelo dourado preso com elegância e olhos cinzentos como lâminas de aço intimidavam até os mais experientes diplomatas que visitavam a casa de seu pai, o Duque Dan Teófilo. Seu talento com a equitação era lendário. Nenhuma dama cavalgava como ela, e poucos homens a acompanhavam sem temer o galope de sua égua negra, Luar. Mas foi justamente Luar, o animal indomável e vaidoso como sua dona menos que trouxe escândalo. A família, durante um passeio cerimonial, diante de embaixadores franceses e ingleses, o cavalo enlouqueceu, relinchou, empinou, arremessou Clara no chão e disparou desgovernado. Não se feriu, mas o vexame caiu como lâmina afiada sobre o prestígio dos Villeneuve. E pior, Clara, ao se levantar, riu diante de todos. Riu do cavalo, do cerimonial e dos gritos aflitos do pai. Aquilo foi demais para Dom Teófilo. A duquesa, já acusada de ser orgulhosa demais para casar, e mais homem que as mulheres do reino, agora havia humilhado a casa com seu desdém. Naquela noite, a decisão foi tomada. Clara seria enviada para a fazenda distante da família, na Baixada Maranhense, onde criavam cavalos de guerra e vendiam peles finas. Lá, ficaria isolada até aprender a humildade necessária para uma dama. E mais deveria conviver com os trabalhadores escravizados do lugar. E especialmente com o homem que diziam era o único capaz de chegar perto de Luar. Um escravo, retinto, de músculos silenciosos e olhos escuros como a terra molhada. Ninguém sabia seu nome. Chamavam-no apenas de o Domador. Clara não gritou. Não implorou. Apenas levantou o queixo e aceitou a sentença como quem aceita um duelo. Mas em seu olhar havia algo de aço quebrado. Ela não sabia. Mas pela primeira vez na vida, não tinha controle. A carruagem viajou por dias sob o sol impiedoso. Cada quilômetro afastava Clara da capital, da sua cela dourada, dos seus privilégios. Ela não chorou. Não falou com os criados. A cada porada, apenas destia. Observava em silêncio. E voltava a subir, como se o mundo estivesse abaixo dela. Quando a fazenda finalmente surgiu entre manguezais e pastos vastos, ela sentiu náusea. Não por causa da estrada, mas pela vez que a aguardava. Os casebres de barro, os currais imensos, o cheiro de suor, couro e terra quente. Romançoados, mulheres com panos coloridos na cabeça, crianças correndo com pés descalços e olhos atentos. E, entre eles, ele, alto, silencioso, com o peito nu e coberto de cicatrizes, que pareciam contar histórias mudas, carregava nas mãos uma corda grossa e uma vara curva. Os cavalos se curvavam quando ele passava. Até Luar, a égua rebelde, estava quieta a seu lado, como se subitamente lembrasse do que era respeito. Clara desceu da carruagem com o nariz erguido. Um criado lhe trouxe uma mala. Outro avisou. A senhora vai dormir no antigo armazém. O domador vai cuidar da rotina. Ela não respondeu. Sequer olhou para o escravo. Mas ele olhou para ela. E pela primeira vez, Clara sentiu um calafrio. Não de medo, mas de algo mais profundo. Um pressentimento. Entrou no armazém, onde não havia cama. Apenas um esteio de madeira, sacos de feno e um cobertor grosso. Ela estava exilada, e ele estava ali, silencioso, observando o calor úmido da baixada. Pareceu tornar-se pessoal, como se o ar ao redor de Clara tivesse decidido castigá-la com propósito. O sol queimava, os mosquitos zumbiam incessantes, e o cheiro do curral entranhava-se em sua pele, roupas e cabelos. O armazém onde fora instalada era abafado, com tábuas mal vedadas
e um piso de terra batida que sujava seus pés a cada passo. Para uma duquesa, acostumada a perfumes franceses e lençóis de linho, era o equivalente ao inferno. Na primeira manhã, quando uma criada lhe trouxe uma tigela de caldo ralo e um pedaço de farinha seca, Clara empurrou a comida com desprezo e gritou: "Eu sou filha de Dom Teófilo Vilo, exijo uma refeição decente." A mulher não respondeu, apenas saiu com passos lentos e olhos baixos. Minutos depois, o domador apareceu na porta. Não disse uma palavra, apenas olhou a tigela caída no chão e depois, com calma, recolheu os cacos. Seus movimentos eram tão serenos que aquilo a irritou mais do que se ele tivesse gritado: "O que está olhando?" Ela lançou: "Nunca viu uma dama de verdade?" Ele não respondeu. Virou-se e foi embora, aquilo a consumiu. Nos dias seguintes, recusou-se a sair do armazém. Quando lhe entregavam roupas simples de algodão cru, jogava-as de volta. Quando lhe pediram que ajudasse a carregar baldes ou dobrar feno, ela riu. "A única coisa que carreguei na vida foram joias, e não as dividia com animais como vocês." Mas ninguém reagia, ninguém debatia com ela. E pior, o domador nunca. Sempre que o via, ele estava calmo, firme, como se sua presença fosse parte da natureza daquele lugar. Os cavalos o obedeciam com um simples gesto. Até Luar, sua égua, que antes empinava com qualquer aproximação, agora o seguia como uma sombra. Clara passou a observá-lo com um misto de raiva e curiosidade. Por que aquele homem, um escravo, causava tanto silêncio em volta de si? Numa tarde chuvosa, tomada por um ímpeto de revolta, ela tentou fugir. Amarrou um lenço na cabeça, enrolou pão em um pano e saiu pela lateral da fazenda. Escondida entre os capinzais altos, caminhou por horas sem rumo, com o barro colando em seus sapatos, até que a noite caiu. Relâmpagos riscaram o céu. E o som de animais selvagens ecoou próximo. Ela se perdeu. Caiu num buraco, lamacento, e torceu o tornozelo. Chorou, gritou, chamou pelos criados, por qualquer nome conhecido. Mas só houve silêncio. E então, passos, não passos corridos, aflitos, mas firmes e lentos. Quando ela se virou, lá estava ele, o domador. Ele não sorriu, não falou. Ela quis protestar, espernear, mas a dor no tornozelo a fez gemer em vez disso. O caminho de volta foi em silêncio. Ele a carregou no colo como se fosse leve. Ao passarem por um espelho d'água, ela viu seu reflexo, suja, desgrenhada, nos braços de um homem escravizado. Aquilo a feriu mais do que a queda. Ao chegarem ao armazém, ele a deitou sobre o cobertor grosseiro. Pegou um pano limpo, molhou em água morna e começou a limpar seu rosto com movimentos cuidadosos. Clara fechou os olhos, entre raiva e exaustão. "Não pense que isso muda alguma coisa menos", sussurrou. Quase inaudível. "Você continua sendo só um escravo." Ele parou por um instante. Depois, continuou limpando seu rosto com a mesma serenidade. No dia seguinte, ela não teve forças para sair do lugar. Ficou deitada, com o tornozelo enfaixado. Viu do lado de fora, lidando com os cavalos. Viu os escravizados rindo entre si, dividindo o pouco que tinham, e percebeu que por mais que tentasse se manter acima deles, era ela quem estava isolada. Naquela noite, o armazém estava mais frio. Clara se encolheu no canto, tremendo, sem uma palavra. Ele entrou, estendeu o cobertor sobre ela. Depois, deitou-se do outro lado da sala, sobre um pano qualquer como um vigia, silencioso. Ela olhou para o teto por longos minutos. Odiava estar ali. Odiava depender dele. Mas é que o tudo. Odiava não entender por que aquele homem não a odiava de volta. O dia nasceu com o som metálico de ferraduras sendo cravadas. Clara acordou antes do sol subir completamente. O tornozelo ainda latejando, mas suportável. O cobertor ainda cobria parte de seu corpo. Do lado de fora, vozes abafadas e o bater compassado do martelo indicavam que o trabalho já havia começado há horas. Ela sentou-se lentamente,
E, pela primeira vez, não sentiu vontade de gritar com ninguém. Seu corpo doía, mas sua alma doía mais. Naquela manhã, ninguém lhe trouxe comida. E ela também não pediu. Pela primeira vez desde que chegou à fazenda, sentiu fome sem se revoltar. Tentou se levantar, cambaleou, mas apoiou-se em uma das colunas do armazém. Foi mancando até a porta do lado do fora, sob o sol nascente. Ele estava lá. Camisa fina de linho natural deixava ver a musculatura do torso, os braços torneados pelo esforço diário. Ele estava agachado ao lado de Luar, murmurando algo em um idioma que Clara não reconhecia. A égua o encarava com olhos serenos. Ela apoiou-se na porta e tossiu, sem querer parecer fraca. Ele olhou de relance e, sem dizer nada, foi até um canto do galpão e voltou com uma gamela de madeira. Tinha mandioca assada, um punhado de farinha e um naco de carne seca. Clara hesitou. Depois, sentou-se no chão, com a perna esticada, e comeu em silêncio. Não agradeceu, mas também não zombou. Quando terminou, ele ainda estava ali, limpando as patas de Luar com delicadeza. Por que ela te obedece? Perguntou, de repente. Ele a olhou. Havia algo nos olhos dele. Uma profundidade quieta. Depois, voltou-se. Eyal passou a mão pelo focinho do animal e murmurou ela. Só precisava ser ouvida. Clara franziu o senho. Está dizendo que um cavalo... Escuta! Ele não respondeu. Apenas sorriu de leve. Um sorriso pequeno, contido, mas real. Ela ficou observando por minutos, tentando entender o que a incomodava tanto naquela calma dele. Em todo o tempo, jamais levantara a voz de Messei irritara. Mesmo com sua insolência, era como se nada a respeito dela fosse capaz de atingi-lo. Naquela tarde, uma das jovens escravizadas, Mariana, uma mulata de olhos verdes, veio buscar Clara. Sinhá precisa aprender a lidar com o curral. Mandaram a senhora acompanhar o domador. Clara bufou. E se eu me recusar? Mariana apenas a olhou, sem ameaça, mas com firmeza. Então, vai passar fome amanhã. Foi a primeira vez que Clara se viu entre a fome e a humilhação. Escolheu caminhar. Seguiu mancando até o estábulo. Lá, ele a esperava com um pano enrolado na mão. Sem dizer palavra, abaixou-se e amarrou uma tala em seu tornozelo com destreza. Ela tentou protestar, mas seus dedos eram precisos. Havia ali uma gentileza que a desarmava mais do que qualquer ordem. Pode andar, disse ele. Finalmente, com a voz baixa, grave, carregada de uma pronúncia diferente, africana, ela sentiu. Surpresa com o som, passaram o dia entre fezes de cavalo, potos ariscos e o cheiro penetrante de couro. Ele lhe ensinou, com gestos e poucas palavras, como passar escova, como reconhecer um casco doente, como preparar um animal para montaria. Em nenhum momento a tocou sem necessidade, quando o fazia, ao corrigir o movimento de sua mão. Por exemplo, havia uma leveza que fazia seus dedos parecerem vento. À noite, exausta, ela voltou para o armazém, suada e com as mãos calejadas. Ele entrou pouco depois trazendo 2 pedaços de pão e uma cabaça com água de coco. Sentaram-se frente a frente, sem trocar palavras, partilhando o silêncio. Então, antes de deitar-se, ele estendeu a mão em sua direção e depositou algo, um pedaço de tecido velho, cuidadosamente dobrado, onde estava desenhado menos com carvão, um cavalo de crina, solta, e olhos ferozes. Fez isso? Ela perguntou, surpresa. Ele assentiu. É Luar, disse, mas também é você. Ela não soube o que responder. Naquela noite, quando se deitou, apertou o tecido contra o peito. Sentia o coração bater mais rápido. Não por medo, mas por algo que a confundia pela primeira vez em sua vida. Alguém havia, sem a necessidade de dominá-la. E esse alguém era um escravo. O tempo, naquela fazenda escondida dos salões e das aparências, começou a fluir de forma diferente. Os dias eram marcados por tarefas simples, suor, o som dos cascos no barro e os olhares cada vez mais frequentes entre Clara e o domador. Ela já não perguntava seu nome, e ele nunca o oferecia, mas algo entre eles, invisível, crescia. O tornozelo sarou,
E Clara passou a andar sem ajuda. Continuava altiva, mas não zombava mais dos que a cercavam. Ao contrário, começou a imitar os gestos das mulheres do campo. Lavava suas roupas, esfregava o chão do armazém, penteava o cabelo com menos vaidade e, no fim do dia, ia até o tábulo onde ele trabalhava. Lá aprendia. Os dois já falavam pouco, mas entendiam muito. Certa tarde, uma égua prenhe entrou em trabalho de parto com complicações. O domador chamou Clara. Ela hesitou menos. Nunca vira sangue de verdade. Mas ele a olhou com urgência. Preciso de mãos leves. Ela foi. E, juntos, ajoelhados no feno, sujos até os cotovelos, trouxeram ao mundo um potro. Ao final, ela chorava. Ele, de pé ao seu lado, passou o dorso da mão sobre sua bochecha. Um gesto rápido, mas que deixou nela um calor profundo e vergonhoso. Naquela noite, ela não dormiu. Revirava-se no cobertor duro, sentindo na pele o toque suave que não combinava com a brutalidade que o mundo dizia que ele era. Dias depois, em meio a uma celebração entre os trabalhadores, uma roda de tambores e cantos africanos, sob a lua cheia menos clara, observava a distância. O domador tocava um instrumento feito de cabaça. E os outros batiam palmas, dançavam em círculos. Ela nunca vira nada tão livre. Uma das mulheres puxou Clara pela mão. Vem, Sinha, dança com a gente. Ela hesitou, mas seus pés foram aos poucos, entre risos tímidos e passos desajeitados. Entrou no círculo, dançou, errou, riu. E quando se virou, Lô estava parado, observando-a. Ela parou de rir. Os tambores diminuíram. Ele se aproximou devagar. Estendeu a mão. Queer aprender? Ela sentiu. E dançaram. Não como nobres num baile de corte, mas como dois corpos cercados pelo fogo e pela noite. Os pés no barro, as mãos entrelaçadas, ele guiando. Ela seguindo menos, mas não submissa. Parte. Quando a música cessou, ficaram imóveis, com os rostos próximos. Ela sentia a respiração dele no rosto. E por um instante, Clara menos a duquesa, a rebelde, a exilada menos desejou algo que jamais ousara antes. Mas ele se afastou. Com respeito, com dor nos olhos, voltou para o estábulo. Ela ficou ali, no centro da roda já desfeita, sozinha. No dia seguinte, ele não apareceu. Nem para o café, nem no curral. Estava atrás do galpão, limpando um arreio com força excessiva. Seus olhos evitavam os dela. Por que se afastou? Ele não respondeu. Ontem, nada. Você sentiu o que eu senti? Não posso, ele murmurou. Vok, Adana, eu sou vendido. Clara engoliu seco. Eu não sou mais nada menos, respondeu, com voz trêmula. Aqui, sou menos do que você, mas você é o único que me vê. Ele a olhou, por fim, e havia dor naquele olhar. Um desejo contido, antigo e algo mais. Medo. Naquela noite, ela não voltou ao armazém. Ficou sentada ao lado dele no estábulo. Em silêncio, não se tocaram, mas estavam próximos. E pela primeira vez, ela se sentiu segura ali. O tempo, que até então parecia suspenso na fazenda, como um fôlego contido, voltou a correr com violência. Tudo começou com a chegada inesperada da comitiva de Dom Teofilo Villeneuve, o pai de Clara menos majestoso, em sua capa de linho negro, escoltado por dois homens de farda azul marinho e seguido por um capelão. Não anunciou a visita. Surgiu como um trovão num céu calmo. Clara o viu ainda de longe, saindo da carruagem, e sentiu o sangue sumir do rosto. O mundo real havia vindo buscá-la. Dom Teófilo entrou pelo pátio da fazenda como se ainda fosse senhor de tudo. E Elsa caiu entre os trabalhadores. Os olhares se abaixaram, os corpos se encolheram. Ele caminhou direto até o armazém. Onde Clara estava? Levante-se. Clara menos ordenou, sem saudação. Ela hesitou. Pai, levante-se. Repetiu, com frieza. A duquesa volta hoje para a capital. Sua insolência já foi longa demais. Não sou mais duquesa. Menos ela disse, com um fio de voz. Ele se aproximou.
baixando o tom para que ninguém ouvisse já cedo tudo. Da sua convivência indecorosa, dos rumores que correm por estas terras, da desonra, o escravo. Aquele homem será vendido amanhã. Clara sentiu um golpe seco no estômago. O que? Será leiloado na feira de Alcântara. Talvez vá parar em algum engenho de açúcar ou nas minas de Goiás. Pouco me importa. Ela se levantou de súbito vocanal pôde. Ele a encarou com desdém. Posso tudo. Ele é propriedade desta família. E você é minha vergonha. Naquela noite, Clara tentou falar com o domador. Procurou-o por toda parte. Mas ele já estava isolado no porão, vigiado por 2 capangas de Dom Teófilo. Ela, trêmula, foi até a porta de madeira onde ele estava trancado. Me perdoa menos, disse, encostando o rosto na madeira. Por te arrastar para isso, do outro lado. Ele respondeu com voz baixa. Você não me arrastou, eu caminhei. Ela chorou. Eu vou dar um jeito. Não, eu vou salvar você. Se fizer isso, vão te destruir. Eu não ligo mais. Silêncio. Então ele murmurou. Meu nome é Caleb. Foi a primeira vez que ela o ouviu dizer. Clara repetiu em voz baixa. Caleb? Na madrugada. Antes do galo cantar. Ela acordou Mariana menos a jovem escravizada de olhos verdes. Preciso de você. Vai tentar tirar ele? Clara sentiu. Eles vão te matar. Que matem. Mariana respirou fundo então. Vamos fazer direito. O plano foi simples e perigoso. Mariana convenceu um dos vigias a sair por necessidade. Enquanto isso, Clara pegou a chave do escritório. Do Fighter, com a ajuda de 2 garotos que cuidavam do curral, abriu a porta do porão. Caleb estava lá, sentado contra a parede, calmo como sempre. Mas ao ver Clara, levantou-se. Não, disse ele. Você não vai fugir comigo. Eu não vim pedir sua permissão. Ela respondeu, com os olhos molhados. Ele hesitou, mas ao ver sua determinação, cedeu. Vestiram-no com roupas comuns. Cobriram o rosto com um lenço. Mariana os guiou por uma trilha atrás dos currais. Atravessaram um campo de lama, um manguezal, e seguiram a pé até a margem de um rio. Lá, um velho canoeiro os esperava. Pagaram com um broche de ouro de Clara. Sigam pela margem norte, disse Mariana. Tem uma mulher lá que abriga fugitivos. Mas vão rápido, antes do Perry. Caleb olhou para Clara. Você não precisa vir comigo. Ela sorriu, chorando. Eu nunca estive tão certa de algo. Entraram na canoa e desapareceram na escuridão do rio, enquanto os primeiros gritos de alarme ecoavam na fazenda. Na manhã seguinte, Dom Teófilo encontrou o armazém vazio. A duquesa havia partido com o escravo, e com ela sua honra, ou assim ele acreditava. O rio os levou em silêncio Clara e Caleb, agora sem título, sem correntes, apenas 2 almas desafiando o destino, seguiram por dias em uma canoa estreita, sob o calor do norte, cruzando mangues, igarapés, vilarejos distantes e olhos desconfiados, dormiam sob estrelas, comendo pouco, caminhando muito. Ele conhecia os caminhos escondidos, trilhas de fuga que só os que nasceram escravizados conheciam. Ela, frágil de corpo, mas feroz de espírito, o seguia sem queixas. Encontraram abrigo numa vila de pescadores escondida nas matas da região do Turiaçu. Ali, ninguém fazia perguntas. Apenas acolhiam durante semanas. Viveram em paz. Trabalhavam ao lado dos locais. Caleb ensinava crianças a montar cavalos. Clara castorava, ajudava nas plantações, limpava peixes. Ninguém o chamava de senhor ou escravo. Eram só Caleb e Clara. E ali, finalmente, se beijaram. Não houve urgência ou escândalo. Foi à beira do rio Eopar do Sul. Enquanto ela trançava folhas para fazer cestos, ele se aproximou. Ajoelhou-se ao seu lado. E antes de tocar seus lábios, perguntou: tem certeza? Ela respondeu com um sim silencioso. E selou com a boca o que o mundo jamais permitiria. Naquela noite, dormiram juntos, abraçados sob um teto de palha. Não como senhora e servo, mas como iguais. Mas o passado nunca esquece. 2 meses depois, a notícia chegou em sussurros. Homens da coroa estavam na região.
oferecendo recompensas por informações. Um cartaz circulava menos com um retrato mal feito de uma mulher loira e um homem retinto. Acusados de fuga, traição e roubo, Caleb quis fugir de novo. Clara: não. Se formos mais fundo, viveremos como fantasmas, sempre correndo. Prefere ser presa? Prefiro ser ouvida. Decidiram voltar, mas não para se entregar. Voltaram para Alcântara, de surpresa, na véspera de um leilão de escravos. Caleb se apresentou diante do juiz com as mãos erguidas. Clara entrou logo depois, vestida com um simples vestido branco, com o rosto erguido. Salão silenciou. Dom Teófilo estava lá, e empalideceu ao ver a filha. Tentou intervir, mas o juiz ordenou que se calasse. Clara, com a voz firme, falou diante de todos: fugi porque amei, e continuo amando. Caleb é o homem mais livre que já conheci, e eu sou a escrava que ele libertou do orgulho. Não vou à nobreza, não volto à mentira. O juiz, atônito, hesitou. Caleb ao seu lado não dizia nada menos como sempre. Dom Teófilo exigiu punição, mas a vila se levantou. Vários escravizados, pescadores, agricultores começaram a chegar silenciosamente, até que o salão estava cercado de rostos. E então, Mariana, menos a jovem, mulata menos, surgiu entre eles e gritou: se prenderem ele, terão que prender todos nós. O juiz, temendo revolta, decretou: o escravo Caleb está liberto, em nome da coroa. Quanto à senhora Clara de Villeneuve, está deserdada. Não possui mais nome, nem título. Clara sorriu. Era tudo que eu queria perder, Clara. E Caleb voltaram à vila. Anos depois, abriram um centro de cuidados e treinamento de cavalos. Recebiam gente de todo o país, fascinada pelos métodos de um ex-escravo, que falava com os animais, e de uma mulher de olhos de prata que limpava estábulos como se fosse catedral. Tornaram-se lenda. Jamais se casaram perante igreja, mas, nas noites de lua cheia, celebravam seu amor sob o céu, cercados por cavalos soltos, crianças rindo e o cheiro doce da terra molhada. Última cena: Clara, velha, sentada numa cadeira de madeira, observa um garoto montar um cavalo arisco. Caleb, já de cabelos brancos, está ao lado, sorrindo. Ela segura um lenço antigo, com um desenho de carvão quase apagado. O cavalo selvagem de crina solta, e sussurra: enfim, fui domada, mas nunca derrotada.